E fala, meu povo, hoje eu tô aqui para falar com vocês do Infinity de Elion Dubai, tá? Tô no estúdio novo, tô num local novo de gravação, tá? Então me avisem aí em relação a áudio, porque eu não sei exatamente como é que vai ficar em relação a eco, tudo isso que a gente se preocupa um pouco quando tem mudança de local, né? Então me avisem se o áudio ficou legal, se tá tudo bem na gravação. Enfim, vamos lá falar do Infinity, já tô com ele aqui nas costas da mão, tá? E é o seguinte, povo, dando um resumo aqui para o pessoal que não tem paciência de assistir resenha, o que é o Infinity de Elion Dubai, tá? Posso resumir ele basicamente como o seguinte: você vai pegar o menino Ombre Nomad de Louis Vuitton, né? Então, para que você entenda esse resumo, você tem que ter conhecido o Ombre Nomad. Vai dar uma equilibrada no Ombre Nomad, ou seja, vai reduzir ali algumas arestas, né? Vai fazer com que o perfume fique mais macio, digamos assim, mais equilibrado em relação ao equilíbrio das notas em si, né? Fazer tudo ficar mais encaixado. E vai acrescentar uma nota de amora e framboesa, tá? Vai acrescentar, na verdade, todo um contexto ali mais frutado, tá? Então ele é um Ombre Nomad mais equilibrado e mais frutado, beleza? É basicamente isso em relação a resumo, mas claro que eu vou fazer toda a descrição agora para o pessoal que quer de fato aprender perfumaria e é o público que eu de fato quero cativar, mas obviamente a gente tem que dar um disclaimer aí para o pessoal que não tem paciência, né? Seguinte, em relação a notas, a gente vai ter aí rosa damascena, madeira de âmbar, açafrão, Oud Assam, benjoim, amora, wild berries, né, que seria aí meio que frutas selvagens, frutas do bosque, enfim, e notas amadeiradas, tá, povo? O que acontece? O que você vai sentir assim que você borrifa esse perfume? Primeira coisa que eu sinto aqui é a rosa. Tá? A rosa realmente tem um grande destaque para esse perfume. É uma rosa que, ela, ao mesmo tempo que mistura um toque um pouquinho mais rústico, né? Um toque um pouquinho mais ali, quase que animálico, meio indólico, é uma rosa que ao mesmo tempo é muito com aquela vibe meio assabonetada. Ela tem muito aquela característica como se fosse um sabonete de rosas, né? Aquela coisa um pouco mais cremosa, mais aveludada. Sinto também um açafrão aqui, que vai trazer basicamente um aspecto emborrachado, um pouco coriáceo, tá? O açafrão, nesse caso aqui, vai trazer aquele aspecto mais coriáceo, não vai trazer um aspecto tão de uma de um tempero, né? Uma coisa de uma especiaria, no caso, que seria a natureza do açafrão. O açafrão é uma especiaria, mas às vezes ele realmente traz esse aspecto mais coriáceo, mais emborrachado, que é o que ele está trazendo aqui, ao invés daquele aspecto mais, de fato, especiado que alguns açafrões trazem, tá? E aí, cara, a gente logo pega essa rosa que já tem umas nuances meio frutadas, né? A rosa, muitas vezes, ela vai trazer também algumas nuances que lembra framboesa, alguma coisa nesse caminho de frutas vermelhas, e a gente joga um caminhão de frutas vermelhas em cima disso, principalmente a amora, que é inclusive listada aqui de maneira separada, né, do resto do acorde frutado, mas eu sinto também muita framboesa, tá? Esse acorde de wild berries eu acho que é muito questão da framboesa, obviamente tem um pouco de morango, aqui tem um pouco dessa coisa de uma cesta de frutas vermelhas, mas é tudo nesse caminho de frutas vermelhas, tá? Principalmente, como eu falei, framboesa e amora, tá? Essa questão da madeira de âmbar, cara, eu até sinto um amadeirado aqui, um pouco adocicado, né, que pode ser a madeira de âmbar ou pode ser algumas das outras madeiras, porque a gente tem a descrição de notas amadeiradas, além, obviamente, do wood, mas, e pode ser, inclusive, essas madeiras, né, que eu já estou falando para vocês,
com o acorde frutado, tá? Eu não sei exatamente se eu sinto essa coisa da madeira de âmbar, né? De uma madeira ambarada, de fato. Sinto uma madeira um pouquinho mais para um lado adocicado, mas, como eu falei, pode ser dessas outras notas, da combinação dessas outras notas com o lado frutado, tá? E aí, de fato, eu sinto muito desse lado do oud, né? Desse oud assam com as madeiras, né? No caso, esse acorde amadeirado. Não tem como dizer ao certo, né? Nunca a gente tem como decifrar um acorde ao certo quando eles simplesmente se colocam aqui notas amadeiradas. Pode ser uma infinidade, pode ser só duas madeiras, enfim, nunca tem como a gente saber, a não ser que a gente tivesse acesso à receita, né? Acesso à fórmula do perfume. Mas assim, eu sinto o oud aqui. No início, quando eu tive contato com esse perfume, eu achei que ele era um perfume mais rústico do que ele de fato era, tá? Eu achei que o primeiro contato do oud ele me assustou um pouco, de ser um oud um pouco mais fecal, ou oud até, né, de ser um oud mais animálico até um pouco fecal. Testando um pouco mais, eu comecei a ver que não é essa coisa toda, tá? Ele é um oud mais amadeirado, tem um sutil lado um pouco sujo aqui, um pouco animálico, mas não é nada de outro mundo em relação a esse lado mais animálico, né? Eu vou até borrifar de novo para sentir, porque eu acho que ele sai um pouquinho mais sujo até. De fato ele sai um pouquinho mais sujo. Não chega a ser fecal, tá? Ele é realmente só um oud um pouquinho mais sujinho, um pouquinho mais animálico. Mas logo depois ele já se assenta e fica mais aquela coisa de uma madeira seca, né? De uma madeira, parece uma madeira antiga, uma madeira velha que ficou muito tempo secando no sol. Isso eu já falei algumas vezes aqui para vocês. Acho que quem já está acostumado a assistir resenhas e tudo mais e conhece um pouco mais do oud sabe que tipo de característica é essa, né? Aquele oud mais amadeirado seco. Então o wood sai um pouco mais sujo, junto justamente desse aspecto que eu falei para vocês do açafrão, né? O açafrão que sai coriáceo, emborrachado. Então acho que esse açafrão ele ajuda nesse aspecto sujo do wood, reforçando, né, esse aspecto. E o aspecto sutilmente azedinho do wood que às vezes dá também, que pode inclusive também estar tá sendo reforçado por conta do acorde frutado, tá? Daquele sutil lado frutado do acorde, tanto de framboesa quanto da amora. Mas o wood, quando ele é um pouco mais sujo, eu sinto que ele tem um certo lado azedo, né? O wood quando é um pouco mais animálico. Não necessariamente o wood fecal, tá? O wood fecal é uma outra história. Eu tô falando de wood animálico aqui. Enfim, é basicamente isso que você tem em relação ao aroma, tá? Em relação a esse acorde amadeirado, poderia estar falando várias coisas aqui. O que eu sinto é uma sensação de frutado, ou de frutado não, desculpa, de amadeirado seco, né? Em relação a esse acorde de woody notes, né, de notas amadeiradas que ele cita aqui. Eu sinto um amadeirado seco, muito provavelmente tem cedro nesse acorde, tá? Eu sinto um cedro meio esverdeado aqui no fundo. Pode ser que tenha uma pontinha de patchouli, justamente reforçando esse lado um pouco esverdeado. Benjoim, eu acho que ele deve estar justamente, talvez, trabalhando aqui em algum dos acordes, né, reforçando algum dos lados, talvez trazendo um sutil lado ambarado para o lado da madeira, né, o benjoim ele tem uma faceta um pouco ambarada, até justamente por isso é utilizado no acorde de âmbar, ele tem uma faceta um pouco adocicadinha. Sinto aqui um sutil esfumaçado também, que pode estar vindo do benjoim ou pode estar vindo do próprio oud. Muitas vezes o oud também traz esse aspecto esfumaçado. Mas é basicamente isso em relação ao aroma, tá? Não é um perfume muito complexo, não é um perfume que a gente entrega muitas características, como eu falei. Parece bastante com o, 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 Louis Vuitton, né, com o Ombre Nomad.
Só que é um Ombre Nomad mais bem feito, é um Ombre Nomad com um pouco mais de camadas, como eu falei, um Ombre Nomad obviamente mais frutado, né? Ele realmente, esse lado frutado se destaca bastante. O perfume é muito bem feito, tá? Ele é muito bem construído, dá pra ver realmente que aqui Elion Dubai e obviamente a Curly que tá por trás do projeto não economizaram, realmente é um perfume muito bem feito. Na minha visão, é melhor, sim, em todos os quesitos, do que o Ombre Nomad. É um perfume mais equilibrado, é um perfume mais bem construído, tem mais camadas. Inclusive, diria até que é um perfume mais fácil de agradar. Tá? Embora ele tenha um pouco mais desse aspecto de oud, né? O oud seja um pouquinho mais presente e tal. Tem ali aquele sutil aspecto de couro, que inclusive eu acho que o couro, no caso do Ombre Nomad, é até um pouco mais ressaltado, né? Até um pouco mais forte. Mas eu acho que esse aspecto frutado do perfume dá uma certa facilidade aí para o pessoal que não é tão acostumado com perfumes mais sujos, né, com perfumes que tem esse aspecto ou de couro ou de oud muito forte. Eu acho que isso dá um certo lado mais macio no perfume, um pouco mais confortável de certa forma, e vai acabar agradando mais pessoas, tá? Em relação a ocasiões de uso, cara, eu acredito que ele seja um perfume mais pro lado formal, né? Como eu falei, eu acho que até o Ombre Nomad traz realmente esse lado bem mais formal. Ele tem um pouquinho mais de um lado um pouco mais sexy do que o Ombre Nomad. Eu acho que essas frutas trazem esse lado um pouco mais sensual para ele, né? Então, assim, de repente você utilizar numa festa de gala, numa coisa, né, numa festa de mais alto nível em relação a vestimenta, né, que você precise, que o código de vestimenta da festa seja de uma coisa um pouco mais refinada e tudo mais. Acho que ele funciona muito bem nesse contexto, né? Então, de repente, um casamento, uma formatura, uma coisa mais nesse tipo, né, nesse caminho de ocasiões, né, uma festa da empresa, algo desse caminho. Em relação à performance, né, que é algo que, inclusive, eu já estava muito ansioso para descobrir a respeito da performance desse perfume, porque para quem acompanha ou já viu alguma coisa da Kylie Fragrance, ela é ela é uma resenhista, né, uma influencer de perfumaria que sempre fala muito a respeito de performance, inclusive tem algumas questões ali que eu particularmente não concordo, eu particularmente acho que não são corretas, principalmente em relação a uma certa cultura de overspraying, né, que seria aí de você borrifar o perfume além do que é necessário, além do que é até recomendado até, principalmente num perfume como esse. Eu acho que para esse ela até deu acho que até como estratégia de marketing, tá, preciso dizer isso. Ela deu até uma coisa de, com esse perfume realmente você não precisa usar tanto, porque ele realmente é muito forte. E de fato é, tá? Ele é um perfume que, além de muito robusto, né, por conta de toda essa construção com oud, com esse açafrão mais coriáceo e tudo mais, ele tem bastante notas ali que vão trazer potência, que vão trazer um lado mais fechado para essa fragrância. Além de tudo, ele ainda é um extrato, se eu não me engano, com 40% de óleos essenciais, tá? Então, é uma porrada e tem de fato muito desempenho, tá? Um perfume que, cara, você vai projetar facilmente alto aí 2 horas, 2 horas e meia, a fixação é para cima de 12, é realmente um perfume que tem um desempenho muito alto, tá? Se você procura um perfume para chamar atenção, os perfumes realmente dessa linha, né, dessa linha de extratos da Elion Dubai são muito interessantes. Eu, infelizmente, acabei perdendo um perfume, tá? Eu ia trazer resenha para vocês de 2 perfumes da Elion Dubai, tava com eles aqui, que no caso seriam o próprio Infinity, né, que eu trouxe para vocês, e o Imerus. O Imerus, ou Imerus, eu não sei exatamente como é que fala,
eu tava com ele aqui, fiz resenha, mas infelizmente o meu microfone lindo, maravilhoso que eu tô gravando essa resenha, meu microfone é meio bipolar, tá, povo? Ele grava quando ele quer. Então eu acabei perdendo o áudio de toda a resenha e não consegui soltar para vocês, mas quem sabe um dia eu consiga de novo esse perfume e consiga resenhar tudo certinho para vocês. Mas enfim, é isso que eu tinha para falar, tá, povo? Perfume muito bom, muito bem feito. Já falei em relação a todas as características de aroma, já falei em relação à performance, em relação a ocasiões de uso. Preciso dizer, obviamente, ele não é um perfume para ser utilizado no calor, tá? Ele é um perfume realmente noturno. É um perfume, de repente, principalmente para noites um pouco mais amenas. Realmente não utilizaria em noites que tem uma possibilidade de você estar em apuros em relação a calor, tá? Em noites mais paradas, assim, em relação a vento, eu realmente não utilizaria. Realmente para noites amenas ou frias. É um perfume bem robusto. E é isso, povo. Com certeza absoluta, recomendo que vocês conheçam, tá? Com certeza absoluta, eu teria na coleção esse perfume. Inclusive, eu dizia, né, antigamente que eu teria o Ombre Nomade. Depois de conhecer isso aqui, realmente, eu hoje não vejo necessidade de ter o Ombre Nomade. Isso aqui, para mim, é melhor, é mais bem construído, tem mais performance e é mais agradável. Tem mais facilidade de agradar, embora essa questão de agradabilidade não seja uma coisa que me move muito, né? Eu não sou o tipo de pessoa que se preocupa com a agradabilidade de terceiros quando eu vou comprar um perfume. Me preocupo com eu gostar do perfume, com eu me preocupo comigo na hora de comprar um perfume, tá bom? Sendo bem sincero, isso pode parecer muito egoísta, mas é verdade. A perfumaria é feita para a gente se agradar, não para agradar os outros, tá? Enfim, e esse perfume me agrada muito. Eu realmente gostei demais de todo o conjunto, de todo o equilíbrio, ao mesmo tempo dessa performance realmente mais elevada, e desse toque que trouxe um twist para o DNA que a gente já conhece ali, do Ombre Nomad, né? Com esse aspecto frutado. Ficou bem interessante, combinou muito bem. Frutas vermelhas e rosa realmente funcionam muito bem. Mas é isso, povo. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Valeu, falou e até a próxima.